Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. E essa semana, no dia 15 de junho, eu não lembro, não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas dia 15 de junho é o Dia Nacional do Paleontólogo. Então nada como este dia histórico, ou sei lá quem que determinou, para a gente falar um pouquinho sobre paleontologia e um negócio que muita gente me perguntou na semana passada, não tive tempo de gravar infelizmente, sobre as penas do tiranossauro, né? Porque encontraram uma placa, né, com escamas de tiranossauro e elas não tinham nenhuma pena, então a ciência não sabe do que fala, cada hora muda tudo, esse lance de dinossauro-ave é uma mentira, é uma fraude, tá tudo errado, os paleontólogos se aposentem e virem jardineiros. Pois bem, então vamos explicar esse lance aí, essa confusão aí para vocês. Vamos nessa. Pois é, gente, como vocês já devem estar imaginando, não é nada disso que aconteceu. Para começo de conversa, a gente já tinha conhecimento de impressões de pele de dinossauros da família dos tiranossauros, porque o pessoal acha que só tem o T-Rex. Tiranossauros Rex. Na verdade, esse é o mais emblemático, mais conhecido, o que tem mais fósseis preservados e bem preservados, e um dos últimos a desaparecer. Os fósseis do T-Rex são encontrados naquela bordinha da extinção Cretáceo-Terciária, que agora é chamado de Cretáceo Paleógeno. Porém, existiam várias espécies de tiranossauro que a gente conhece, então deviam ter existido até mais do que essas, porque a gente só tem acesso às que foram preservadas, imagine as que não foram. E o que acontece? Já existia nos museus, já era conhecido da ciência, impressões de pele de várias espécies desta família dos tiranossaurídeos. Vou colocar aqui alguns exemplos que eles deram. Ó, eles pegaram uma amostra que está associada com parte do crânio e do esqueleto do T-Rex, lá da Hell Creek Formation, né, lá de Montana. Amostras de pele de tiranossaurídeos, incluindo das pletossauros, do tarbossauros, e a novidade aqui que eles apresentam no artigo, que é de impressão do albertossauros e do gorgossauros, tá? Que são dois bichos lá do Canadá, tá? Mas que também acontecem nos Estados Unidos. Esse albertossauros, pelo que eu entendi, tem uma impressão de pele bastante completa, que pega partes da bacia, do crânio, dos membros anteriores, da cauda e da barriga dele também, tá? Do ventre. Apesar de membro posterior, eu não lembro se tinha impressão de pele, mas enfim, se você somar todos os indivíduos que eles têm aqui, dá uma impressão de pele mais ou menos completa, tirando, acho que o dorso. Acho que não tem nenhuma impressão de pele da parte dorsal do bicho, né, das costas dele. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Essas impressões de pele, elas mostram escamas. Um monte de escamas. Uma série de placas, né, desse tamanho, ou pequenininhas, que vão variando. E o grande problema é que isto não era esperado de ser encontrado. Por quê? Todo mundo já sabe que os dinossauros tinham penas. Pelo menos boa parte dos dinossauros tinham penas, especialmente os dinossauros carnívoros. Existe a possibilidade de que dinossauros herbívoros, principalmente do começo das linhagens, também tivessem penas. Ainda no começo da divisão entre carnívoros e herbívoros, né? Porque o ancestral era carnívoro. E ele foi sendo dividido em várias famílias, e nesse começo aí, provavelmente alguns tinham penas também. Só que aí essas linhagens perderam, né? As linhagens herbívoras perderam, e essas carnívoras mantiveram. Então existem cientistas que defendem esse ponto de vista, baseado em fósseis em que os filamentos encontrados são muito, muito parecidos com penas. Pode ser que realmente as penas sejam mais antigas do que a gente imagina, ou pode ser que aqueles filamentos não sejam penas de verdade, sejam outras coisas. E tem um artigo muito legal que eles citaram aqui, que depois eu até fui olhar, vou deixar aqui na descrição também, que é sobre o peru. Ele tem uns filamentos aqui no peito, que são os filamentos duros, meio esquisitos assim, que não se parecem em nada com o resto das penas do bicho. Embriologicamente falando, essas estruturas não são penas, são filamentos de outra natureza, pelo menos pelo artigo que eu dei uma lida aqui. Então pode ser que esse tipo de filamento que esses dinossauros herbívoros tinham pudessem não ser penas, pudessem ser filamentos parecidos com esses que o peru tem e que não são homólogos às penas. Então, enfim, são alguns questionamentos interessantes aí que o pessoal levanta, mas uma coisa ninguém discute, que os terópodes, ou seja, os dinossauros carnívoros, pelo menos em determinada parte da família, que chamam os celurossáurios, que é um grupo desses terópodes, eles já tinham penas. Isso é bem preservado em fósseis, isso daí é bem conhecido. E aquela coisa, se a pena surge naquele ponto, não importa se para antes tinha ou não, porque a gente está querendo demonstrar aqui, o importante é, se a pena já existia naquele ponto, e todos os outros grupos ali derivados tinham penas, então você tem penas já conhecidas em dromeossauros, em troodontídeos,
em ornitomimossáurios. Então faltam os tiranossauros, que são ali os primos gigantes aí dessa linhagem que costuma ter bichos pequenos, tá? Esses primeiros bichos do Jurássico aí que eu tava falando são bichos pequenininhos. Os tiranossauros ficaram apelões, né? Eles têm um ancestral muito pequenininho que ficou monstruosamente gigante. Então, por que é que a gente dizia que o Tiranossauro devia ter penas? Se os ancestrais do T-Rex têm penas e os primos deles, que ainda estão vivos hoje, têm penas, provavelmente o T-Rex também tinha penas. Tá? Então, a lógica mais ou menos é o seguinte: meu pai tem penas, meu filho tem penas, eu não conheço quem é o intermediário, mas provavelmente tem pena também. Ainda que quando a gente esteja falando de árvores genealógicas, a gente não possa falar de ancestral. O T-Rex não é ancestral das aves atuais, ele é um primo das aves atuais. O ancestral do T-Rex com as aves devia ter penas. Então, o ancestral do T-Rex devia ter penas. E isto já tinha sido confirmado na China, com fósseis extremamente bem preservados, para variar, tem que ser na China, que tinham as impressões de penas. A China tem lugares com um extrato de preservação tão bom, tão detalhado, tão cheio de riqueza, que permitiu a preservação de penas. É um tipo de preservação tão boa ou até melhor do que a que a gente encontra aqui no Ceará, lá no Araripe, em que também já foram encontradas impressões de penas, além de impressão de flor, de insetos, etc. Mas lá na China, os caras têm muita mão de obra, eles têm muito espaço para trabalhar, eles conseguem fazer essas escavações. Acharam um bicho chamado Dilong Paradoxus, que tinha filamentos ali que pareciam penas e que poderiam ser penas. O Dilong não é um tiranossauro ainda, mas ele está na base da família lá, que vai levar aos tiranossauros, né? Chamam de tiranossauróideos, né? E você teve a descoberta de outro bicho também, o Yutyrannus, também é um tiranossauróideo, ainda não é um tiranossaurídeo, mas está ali na mesma família, que era um bicho grande. Esse não era um bicho pequenininho, esse era um bicho bem grande, chegava a quase a 9 metros de comprimento, também forrado de pena, da ponta da cabeça até a ponta do rabo, cheio de pena. Então, esses fósseis meio que davam uma confirmada de que os ancestrais da família tinham penas, que provavelmente os descendentes também as tivessem. E os descendentes incluem o T-Rex. Agora, com essa publicação desse artigo, falando que várias espécies de tiranossaurídeos, como Albertossauros, Gorgossauros e o próprio T-Rex, tinham o corpo coberto de escamas, não apenas nas patas ou no pescoço, como poderia ser até imaginado, porque tem aves que são peladas no pescoço e nas patas, né? Até porque se esses bichos eram carnívoros, tem que enfiar a cabeça na carcaça, talvez eles até não tivessem penas realmente na parte de cima da cabeça. O resto do corpo devia ser emplumado, e pelas evidências que eles estão mostrando, não. E aí se levantou uma série de hipóteses que, na verdade, já eram conhecidas. Eu não sei porque fizeram tanto alarde com isso, porque eu mesmo já tinha visto essas hipóteses em outros lugares, que são as possibilidades de por que é que esses bichos perderam as penas, uma vez que o ancestral deles, indubitavelmente, tinha penas, porque isso está preservado. É fóssil, lá na China está lá, conhecido. Uma das hipóteses é que eles viviam em ambientes muito mais quentes, então as penas atrapalhariam, eles hiperaqueceriam, enquanto que os bichos da China viviam num lugar mais frio. Não faz muito sentido essa hipótese, porque os lugares onde encontraram alguns tiranossaurídeos na América do Norte também provavelmente eram lugares mais frios, então não faz muito sentido. A segunda hipótese é de que eles viveriam em lugares mais abertos, né, e não em lugares fechados. Então eles até levantam uma comparação que você faz entre elefantes e rinocerontes que vivem na savana africana, que quase não tem pelo nenhum, para ajudar na dispersão do calor, essas coisas todas, e elefantes indianos, por exemplo, ou rinocerontes lá da Indonésia, possuem o corpo um pouco mais cheio de pelos. Ou seja, a floresta, como ela é mais protegida do sol, o pelo ajuda a manter o isolamento e tal, não sei o quê. Então, o pelo não é análogo à pena, é um tecido de revestimento, então você consegue fazer uma comparação aí. Só que também foram encontradas evidências de formações florestais, onde viviam esses tiranossauros grandes lá da América do Norte. Então, também não pode ter sido essa a justificativa. Uma outra hipótese, e essa eu acho que é a mais forte, é que os tiranossaurídeos cresceram a tamanhos muito grandes que as penas pudessem ser de alguma valia para o aquecimento. Na verdade, seria até o contrário. Eles teriam hiperaquecido se eles tivessem um corpo revestido de penas. Novamente, usam a analogia com animais muito grandes, né? Mamíferos, por exemplo, que quanto maior o mamífero fica, menos pelo ele acaba tendo, como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, sei lá. Isso justificaria também porque é que os maiores dinossauros entre os que a gente conhece, como por exemplo os saurópodes, que são os pescoçudos, e alguns daqueles com bico lá, tipo triceratops, sei lá, os bicos de pato e tal, por que é que esses bichos não tinham penas? Porque eles eram grandes demais, então a pena serviria como um revestimento que hiperaqueceria eles
e eles não precisariam delas. Então você entra aqui toda uma discussão fisiológica sobre a pecilotermia e a homeotermia, né? Ou seja, se a sua temperatura vai mais de acordo com o ambiente, ou se você consegue manter uma temperatura mais ou menos estável, você tem uma manutenção de temperatura do sangue entre animais homeotérmicos, que são hoje os mamíferos e as aves, e uma alteração da temperatura do sangue com o passar do dia ou das estações do ano em animais que são pecilotérmicos. Como provavelmente dinossauros eram homeotérmicos, pelo menos os carnívoros provavelmente eram homeotérmicos, então talvez o tamanho exagerado deles impedissem eles de fazer uma regulação tão eficiente, eles poderiam ficar hiperaquecidos, então as penas mais atrapalhariam do que ajudariam. Essa hipótese já tinha sido levantada várias vezes, mas ainda assim levanta algumas dúvidas. Por exemplo, o Eutiranos, que é coberto de penas lá da China, ele tem um tamanho muito parecido com o Albertosaurus, que é exatamente o bicho que eles estão descrevendo aqui nesse artigo, né? Não o bicho, mas a pele dele, que era inteiramente recoberto de escamas. Pode ser que esse bicho já venha de uma linhagem que perdeu as penas anteriormente e reduziu de tamanho? Pode ser. Pode ser que o ancestral do Albertosaurus fosse maior. Pode ser que tivesse outras justificativas de dispersão ali. Pode ser. Ou então, né, a quarta hipótese que eu ia falar aqui, né? Que talvez eles fossem mais ativos, né? Então esses bichos eles eram mais ativos, tá? Então eles geravam mais calor, não precisavam tanto de pena. Enfim, gera aí uma série de questionamentos, mas um dos questionamentos que não foi gerado com a publicação desse artigo é de que os dinossauros não tinham pena, de que as aves não são dinossauros, de que a evolução é uma fraude, de que nada disso aconteceu. Nenhum desses questionamentos foi levantado com esse artigo. O que esse artigo levantou foi simplesmente que talvez esses maiores tiranossaurídeos que a gente tem notícia, não tivessem penas. Enquanto todas as outras linhagens vizinhas, e inclusive os ancestrais desses, os mais basais, tinham penas. Eram bichos emplumados, e talvez os tiranossauros não tivessem penas no corpo inteiro. Mas pode ser que os filhotes tivessem penas, e aí a gente tem que achar mais fósseis para saber. Pode ser que eles tivessem penas só em alguns pedaços do corpo, então só no topo da cabeça para fazer um display sexual, só no meio das costas para fazer um enfeite, só aqui nos cotovelos, alguma coisa assim, só para fazer chamar a atenção. Aí a pena não teria a função de revestimento, teria uma função, sei lá, de chamariz sexual, ou então para afugentar invasores, alguma coisa assim. Então, uma coisa que a gente sabe na ciência é que os dinossauros, pelo menos da linhagem dos carnívoros, dentro dessa família aí, Coelurosaura, que leva até as aves atuais, esses dinossauros todos aí tinham penas. Tá? E se alguns perderam secundariamente depois, aí pode ser o caso aí dos tiranossauros. Tal. De qualquer maneira, agora, para testar as hipóteses e os modelos propostos, precisam achar mais fósseis. O pessoal está sempre procurando, então em breve vão achar. Então tá aí um comentário que eu achei interessante sobre a questão dos dinossauros, que muita gente me perguntou para saber o que significava, se era algo realmente revolucionário. Na verdade, não, já era algo que já era discutido há muitos anos. A única novidade que eles trouxeram foram essas amostras a mais aí de Albertossauros que aparentemente ninguém tinha descrito ainda. Eu ainda estou esperando o comentário do pessoal do Colecionador de Ossos, né, a Aline e o Tito, que eles têm um canal muito bom sobre paleontologia aqui no YouTube, e eles ainda não tinham postado nada sobre isso até o dia que eu vi os vídeos deles, tá? Então pode ser que eles ainda postem, então se não postarem, vocês dão uma cobrada neles lá, porque eles sempre acrescentam alguma coisa a mais que eu não pesco quando leio os artigos, tá? E eles conseguem também ser muito mais sucintos do que eu, né? Não que isso seja muito difícil, mas enfim, eles têm um mérito muito bom no que eles fazem. E vou deixar aqui embaixo também o link para compra das minhas apresentações em Campinas, tá? Vocês aí de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Itatiba, Paulínia, vocês estão aí com a apresentação do Pirula para ver, sexta e sábado, vai ter umas 3 semanas aí, a minha apresentação, a ciência só está certa quando concorda comigo, tá aqui o link para venda dos ingressos aqui embaixo, beleza? Vejo vocês lá. Tá certo? Então é isso, um vídeo que eu acho que é simples, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido didático, que vocês tenham entendido. Tá certo? Então um abraço e falou!